Eu gosto de um e não gosto do outro. Eu gosto do Álvaro Borba, do Meteoro, e não gosto do Arthur Duval, o Mamãe Falei. Mas os dois debateram ontem no Inteligência Limitada e para mim ficou bem claro que o Mamãe Falei venceu o debate. Por quê? Porque quando você debate com o Mamãe Falei, você não debate ideias, você debate o Mamãe Falei. E na atual fase da carreira dele, tudo que ele quer e precisa é espaço para tentar reescrever a sua própria história. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike, o seu comentário, que soma tanto ao debate. Aliás, deixa eu começar por essa palavra, debate. O que eu chamo aqui de debate, quando te chamo para comentar, é o debate de ideias, de teses, de visões. É o debate bem intencionado, onde se discutem opiniões estruturadas, experiências pessoais diversas, enfim, é a troca de visões de mundo que tem o objetivo de, se não enriquecer o repertório e ampliar a visão de quem debate, pelo menos oferecer para quem assiste essa possibilidade, ouvir duas visões diferentes do mundo e crescer com elas. É impossível haver um debate entre o Álvaro e o Arthur Duval, porque a discussão ali não é um projeto de país, a defesa de teses econômicas, sociais ou de qualquer natureza. São dois produtores de conteúdo de internet, sendo que um deles é um político de extrema-direita com um mandato cassado, que antes disso fez ativismo e trabalho em campo de enfrentamento da esquerda, e o outro é um comentarista político de esquerda. Existe uma enorme diferença. Mamãe Falei fez fama indo para a rua provocar verbalmente as pessoas para obter uma resposta física e ganhar vídeo e audiência na internet. Ele saía de microfone na mão, entrevistando gente em manifestações de esquerda para apagar as respostas inteligentes que pudessem fazer o público dele entender o que aqueles manifestantes estavam fazendo ali, e só editar e botar no ar as piores respostas, as pessoas menos capacitadas a falar sobre o tema, as mais agressivas, que respondiam com tapa. Aquele segmento que está ali fazendo volume, mas não tem influência verbal ou conhecimento teórico para responder às perguntas que ele fazia. Mamãe Falei apareceu na internet e cresceu a ponto de se eleger deputado estadual por São Paulo pela sua má fé. Ele é um político profissional, foi cassado, mas tem a pretensão de voltar a ocupar cargo público. E tem uns 10 anos de experiência em provocação, em desestabilizar adversários, em gerar recorte para a rede social. Já Álvaro Borba é um jornalista, nunca foi a campo arrumar encrenca com quem quer que seja, não é em nada comparável ao Mamãe Falei, e um debate equilibrado entre eles só seria possível se a discussão versasse sobre as diferentes visões que eles têm de mundo e de ideologia. Não é o que acontece com os debates em que o Mamãe Falei se envolve, como eu já disse, porque a figura dele, os métodos deploráveis que ele usa para vender sua visão ideológica, os escândalos em que ele se envolveu e que o tornaram popular, eclipsam qualquer diálogo. As pessoas debatem com o Mamãe Falei para discutir Mamãe Falei, não política. Se fosse para discutir o liberalismo defendido pelo MBL, seria mais produtivo chamar, por exemplo, o Joel Pinheiro, que é filósofo, economista e muito liberal, mas é um cara de gente boa. Só que seria um debate chato. Então esse é o erro fundamental num debate com o Mamãe Falei. Todo debate com ele, repito de novo, vira um debate sobre ele. Não pode ter um resultado rico, é impossível. O que isso acaba oferecendo é a possibilidade dele se defender, quando ele é uma figura indefensável, provoca pessoas, já se vestiu de vagina para boicotar um evento de sexualidade feminina, foi até a Ucrânia e humilhou flageladas de guerra. Mas eu entendo o Álvaro ter ido lá, no Inteligência Limitada do Vilela, para discutir com a Mamãe Falei. Não sei as razões do Álvaro, mas eu entendo. Porque eu mesmo nesse canal debati, entre aspas, com a Mamãe Falei em 2019. Qual o contexto? Aquele caso que muitos de vocês devem se lembrar de desenhos meus que foram usados indevidamente numa postagem que ele republicou. Eu pedi para ele tirar do ar e ele não só não tirou, como insinuou que estava pronto para uma batalha judicial mantendo os desenhos no ar se eu quisesse briga. Para piorar, aí que pegou, ele foi para o Instagram, onde eu nem falo de política, tenho pouquíssimos seguidores, e fez stories
me chamando de frouxo. Frouxo. Aqui no canal, eu não acho que ele venceu o debate, não, porque boa parte da conversa foi abertamente uma discussão. Eu não admiti ter sido chamado de frouxo e partir para cima. Teve simpatizante dele que me chamou de grosso, disseram que eu estava que nem o Faustão, interrompendo ele, não deixando ele falar. E ao se ver nessa posição, ele se encolheu, ele se resguardou, ficou calmo, ficou educado. Não porque tivesse acovardado em relação a mim, é porque ele conhece as estratégias que funcionam com o personagem dele. Ele viu a minha raiva e se posicionou como o calmo, o moderado, para dizer: o tio aí é desequilibrado, vocês estão vendo? Ele não me ouve, ele não me deixa falar. Então, quando o assunto é Mamãe Falei e o MBL, não as causas que eles defendem, não tem como vencer Mamãe Falei num debate. Ele vai oscilar do passivo progressivo numa virada de chave. O MBL todo vai estar assessorando ele e jogando casca de banana em tempo real pelo celular para o outro debatedor cair. Isso basta para convencer o público dele. Ficou bem claro no papo com o Álvaro. Tem uma lista de inverdades ou meias-verdades que o Álvaro precisaria checar em tempo real para rebater o que ele dizia. Tinha fatos que ele simplesmente negava ou distorcia ou mudava o rumo da conversa. Agora, onde eu quero chegar? Lá atrás, depois desse episódio da minha conversa ao vivo com ele, eu descobri que não valia a pena mesmo manter sequer o Arthur Duval no ar. Por quê? Para o público progressista, que vê o jogo baixo que o MBL joga, não muda nada. É gente que já entendeu como funciona. Mas para o público deles, vai acontecer uma coleção de lacradas que eles vão usar como recortes. E por último, mas mais importante, se existe alguém no meio do caminho, alguém que não sabe se vai votar em político sério ou em político pirotécnico, ao dar voz ao Mamãe Falei, a gente pode estar jogando esse eleitor indeciso no colo dele. Porque política é um tema complexo. O discurso raso captura muita gente. Aliás, essa é a razão pela qual tanto a esquerda quanto a direita têm feito o discurso ficar cada vez mais raso. É eleitoralmente interessante, na era das mídias digitais, que o discurso seja raso. As redes sociais redesenharam, redefiniram a forma de se fazer campanha política. Eu botei Mamãe Falei e Álvaro na busca aqui do YouTube. Já tinham mais de 10 recortes oficiais do Inteligência Limitada. As 2 horas de entrevista já tinham rendido 10 cortes ou mais. A entrevista foi ontem. Tinham outros inúmeros vídeos de canais de direita e de esquerda comentando. Obviamente, quem é progressista está dizendo que o Álvaro foi bem. Eu que me posiciono nesse campo, me considero um progressista, não diria isso. Diria que o Álvaro fez o possível. Quem conhece Mamãe Falei e não o compra, viu todas as falácias argumentativas dele e ficou indignado. Mas quem compra Mamãe Falei adorou. Deixando bem claro, o Álvaro teve ótimos momentos, sim, tem lá seus recortes, mas no geral perdeu. E o que eu questiono aqui é, vale a pena? Se render audiência para o Meteoro Brasil, talvez valha para o Álvaro. Mas eu tirei do ar a minha conversa com a Mamãe Falei já há anos por achar que não vale a pena dar palanque para essa pessoa. Pela mesma razão, passei a falar muito pouco sobre Pablo Marçal, que em alguns aspectos me lembra muito, de forma assustadora, o Bolsonaro de 2014. Metade do Brasil achando que é uma piada, metade levando a sério. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.